parecendo querer destruir tudo e todos. Era o resultado das descargas energéticas que foram acionadas para o saneamento da atmosfera local. Essas descargas desencadearam forças da natureza, que nos auxiliaram na derrocada dos poderes das trevas. Os acontecimentos deixaram como lição que qualquer expressão de poder que não esteja alicerçada no bem, na caridade e na fraternidade legítima é meramente obra transitória na paisagem do mundo, podendo a qualquer hora ser desfeita para ser substituída por expressões mais equilibradas e de acordo com as leis da vida maior. Todos os espíritos que participaram daquela empreitada estavam sob a orientação de Eusália. Eram espíritos cujas experiências foram colocadas a serviço de uma causa nobre e elevada e que conservam suas próprias maneiras de agir, seus métodos que, embora não estejam de acordo com o que pensam muitos, são de eficácia comprovada. Após terem reunido os representantes das trevas num determinado local, todos se ajoelharam para orar e agradecer o Pai Grande, a Suprema Consciência Universal, Deus. A origem do Umbanda. Muitos espíritos foram aprisionados em campos de contenção magnéticos e conduzidos para lugar específico, onde seriam esclarecidos quanto a certas leis do mundo espiritual, suas responsabilidades e deveres ante a própria vida. Aqueles que estavam ligados ao caso de Erasmino foram levados para a tenda onde aguardavam Eusália e sua equipe que conversariam com eles. Eusália, por sua vez, nos pediu humilde: meus filhos, vocês sabem que estas ações mais ou menos pesadas, que são realizadas nos subplanos astrais, são uma especialidade desses espíritos que conosco militam nas falanges abençoadas do Umbanda. Muitas vezes realizamos ação conjunta com os mentores e orientadores de outras linhas de atividades, como a dos nossos irmãos espíritas. No entanto, temos dificuldades quanto a muitos centros espíritas que ainda guardam reservas quanto aos nossos trabalhadores que se manifestam como caboclos ou pretos velhos. Assim sendo, gostaríamos de rogar aos companheiros que nos auxiliem, conduzindo alguns espíritos para as reuniões de tratamento desobsessivo nas mesas espirituais, pois se forem conduzidos aos nossos núcleos umbandistas, encontraremos dificuldades para o seu esclarecimento. Ainda guardam preconceitos em relação aos nossos rituais e métodos de trabalho, o que não lhes condenamos, por isso requerem outras formas de despertamento de suas consciências e acredito que para isso, a doutrina espírita tem recursos imensos. Enquanto vocês os conduzem para a terapia espírita, nós iremos tomar conta dos espíritos que se fazem acessíveis às nossas atividades espirituais e dos que necessitam de métodos mais drásticos de aprendizado para o seu despertamento. Neste caso, segundo acreditamos em nossa tenda, a Umbanda é especializada, pois muitos encarnados e desencarnados não conseguem acordar para a realidade espiritual, apenas com esclarecimento tal como ocorre em muitas casas espirituais. Acredito que podemos trabalhar em conjunto, visando ao mesmo objetivo que é a elevação moral de nossas almas. Com certeza, minha irmã, falou Arnaldo. Faremos o possível para conduzir essas almas equivocadas ao caminho do bem. No entanto, se nos permitir, gostaríamos de permanecer aqui por enquanto, a fim de aprender um pouco mais com os companheiros espirituais. Ah, meu filho! Se o próprio Senhor nosso não faz distinção entre as pessoas, mas abraça-nos com seu amor incondicional, como posso eu, uma simples servidora, impedir que trabalhem na vinha do único Mestre e de todos nós? Permaneçam à vontade, meus filhos. Somos todos da mesma família espiritual. Estamos aprendendo sempre. Ante a conversa com Eusália ou vovó Catarina, fiquei a pensar na elevação daquele espírito que assumia a condição de uma humilde preta velha para desempenhar sua tarefa de amor em benefício do próximo. Quantos não encontraram em suas palavras o lenitivo para suas dores, o consolo para suas aflições? Quantos não a julgaram ignorante pela sua aparência singela? Quantos não entenderam sua sabedoria e de seus trabalhadores? Quantos não se decepcionariam ante a sua autoridade espiritual?
Desejaria conhecê-la melhor, sua vida de abnegação e sacrifício, mas a tarefa que tínhamos pela frente não permitiria que me detivesse, no momento, para esclarecer essas questões. Erasmino foi reconduzido ao corpo físico e, segundo Anselmo, já estava livre das redes que haviam colocado em seu cérebro perispiritual. Apenas mantinha algumas ligações fluídicas com o seu verdugo espiritual, as quais seriam em breve liberadas, quando ele viesse à tenda de Umbanda. A equipe de magnetizadores e psicólogos das trevas seria conduzida a um agrupamento espírita onde se submeteria à terapia espiritual. Outras entidades envolvidas no caso estavam sob os cuidados de guardiões e caboclos que, com certeza, tinham condições de orientá-los. Pensativo, dirigi-me a um canto da tenda para orar e meditar um pouco enquanto estava aprendendo. Pensava muito no trabalho muitas vezes incompreendido da Umbanda, principalmente no Brasil, quando fui abordado por Anselmo, que veio esclarecer-me. Pois é meu companheiro. Muitos ignoram certas verdades e nos julgam apressadamente sem conhecermos os ideais. A Umbanda atualmente enfrenta muitas dificuldades, principalmente em relação à ignorância de muitos pais de santo e ditos chefes de terreiro, que manipulam os adeptos de forma menos digna. Enganam as multidões e a si mesmos, julgando que estão praticando Umbanda quando na realidade são instrumentos de espíritos que às vezes não têm o mínimo conhecimento de questões espirituais. Mas a Umbanda permanece como expressão da lei maior em benefício dos aflitos, dos cansados e dos oprimidos dos dois lados da vida. Mas poderia me esclarecer qual a verdadeira natureza e origem da Umbanda? Às vezes se é mal informado a respeito e confunde-se muito Umbanda com Espiritismo. A ignorância a respeito é generalizada. Pois bem, Ângelo, tentarei trazer um pouco de luz sobre o assunto, embora não pretenda esgotá-lo. Desde que os negros foram tirados de sua terra, na África vieram para o Brasil com o rancor e o ódio em seus corações, pois muitos foram enganados pelo homem branco e feitos prisioneiros, escravos e feridos em sua dignidade, distantes da pátria e dos que amavam. Foram transcorrendo os anos de lutas e dores e o negro mantinha em seus costumes e na religião a invocação das forças da natureza, as quais chamavam de orixás, espécies de deuses a quem cultuavam com todo o fervor de suas vidas. Aprenderam com o tempo a se vingar de seus senhores e déspotas, através de pactos com entidades perversas e com as magias negras, que outra coisa não era senão as energias magnéticas empregadas de forma equivocada. Dessa maneira o culto inicial aos orixás foi se transformando em métodos de vingança, em pactos com entidades trevosas que assumiam o papel dessas forças da natureza ou orixás, disseminando o que se chamava de candomblé, que, na época, era um disfarce para uma série de atividades menos dignas no campo da magia. Com o tempo, foi-se formando uma atmosfera psíquica indesejável no campo áurico do Brasil, que havia sido destinado a ser a pátria do Evangelho redivivo, onde estava sendo transplantada a árvore abençoada do cristianismo pelas bases eternas do espiritismo. A psicosfera criada no ambiente espiritual da nação foi de tal maneira violenta que entidades ligadas aos lugares de sofrimento nas senzalas encanavam e desencanavam, conservando o ódio nos corações, com exceção daquelas que entendiam o aspecto espiritual da vida. Assim a magia negra foi se espalhando em forma de culto pelas terras brasileiras. Do norte ao sul do país, as oferendas, os despachos ou ebós eram oferecidos pelos pais de santo, pelos mestres do catimbó ou de outros cultos que proliferavam a cada dia, criando uma crosta mental sobre os céus da nação. Nos planos etéreos da vida, reuniram-se então entidades de alta hierarquia com o objetivo de encontrar uma solução para desfazer a egrégora negativa que se formava na psicosfera do Brasil. A magia negra deveria ser combatida e seus efeitos destrutivos haveriam de ser desmanchados de maneira a transformar os próprios centros de atividades dos cultos degradantes em lugares que irradiassem o amor e a caridade, única forma de se modificar o panorama sombrio.
Havia necessidade de que espíritos esclarecidos se manifestassem para realizar tal cometimento. E assim, foram se apresentando uma a uma, aquelas entidades iluminadas que haveriam de modificar suas formas perispirituais, assumindo a conformação de pretos velhos e caboclos, e levariam a mensagem de caridade através da Umbanda, cujo objetivo inicial seria o de desfazer a carga negativa que se abatia sobre os corações dos homens no Brasil. A Umbanda seria o elo de ligação com o alto, penetraria aos poucos nos redutos de magia negra ou nos terreiros de candomblé, os quais ainda se mantinham enganados quanto às leis de amor e caridade, e iria transformando com as palavras de um preto velho ou as advertências do caboclo, os sentimentos das pessoas. E para isso, meu amigo, era necessário que elevados companheiros da vida maior renunciassem a certos métodos de trabalho considerados mais elevados e se dedicassem às atividades que a Umbanda se propunha. A esses companheiros de elevada hierarquia espiritual juntaram-se espíritos de antigos escravos índios que serviram por muito tempo nas fazendas e nos arraiais da terra do Cruzeiro, e em sua simplicidade e boa vontade, propuseram-se a trabalhar para demonstrar ao homem branco e civilizado as lições sagradas do Umbanda. Manifestavam-se aqui e acolá ensinando suas rezas, mandingas e beberagens, auxiliando a curar doenças e dando lições de amor e humildade. Na verdade, a Umbanda tem conseguido seu intento, e aos poucos vão sumindo dos corações dos oprimidos o desejo de vingança, o ódio e o rancor. Os cultos afros em sua essência vão se transformando, auxiliando o progresso daqueles que sintonizam com tais expressões de religiosidade. A Umbanda está modificando o aspecto desses cultos de origem africana e transformando-os gradativamente numa religião mais espiritualizada. Na palavra de um caboclo ou de um preto velho, a lei de causa e efeito é ensinada por meio de Xangô, que simboliza a justiça. A reencarnação torna-se mais compreensível às pessoas mais simples quando o preto fala de sua outra vida como escravo e da oportunidade de voltar à terra em novo corpo, para ajudar seus filhos. A força das matas, das ervas, é ensinada na fala de Oxóssi. O amor é personificado em Oxum e a força de transformação, a energia da vitalidade é apresentada nas palavras de Ogum. Mas há muito ainda que fazer, muito trabalho a realizar. Nossa explicação não esgota o assunto, mostra apenas um aspecto da Umbanda que guarda suas raízes em épocas muito distantes no tempo. Agora não temos muito tempo para falar sobre isso. Mas, curioso como sou, não deixaria passar a oportunidade e não me fiz de rogado, perguntando mais a Anselmo, que me respondia com boa vontade. E quanto a esses pais de santo e centros de Umbanda que se espalham pelo país, será que estão conscientes disso tudo? Não podemos esperar a mesma compreensão por parte de todos, meu filho, respondeu-me. Existe muita ignorância no meio e os próprios responsáveis pelos terreiros e pelas tendas umbandistas concorrem para que o povo tenha uma ideia errada do Umbanda. Em seus fundamentos, a Umbanda nada tem a ver com espiritismo, o que não é bem esclarecido nos meios umbandistas. Começa aí a confusão. Tomou-se emprestado o nome espírita, como se ele designasse todas as expressões de mediunismo, e descaracterizou-se muito a Umbanda. Por outro lado, espíritos têm baixado ao mundo com a missão de esclarecer e de certa forma dar um corpo doutrinário à Umbanda, escrevendo livros sérios a respeito do assunto, os quais são ignorados por muitos adeptos. Aos poucos, a verdade irá se espalhando e quem sabe, num futuro próximo haveremos de ver abolidos os sacrifícios de animais, as oferendas e uma série de outras coisas que nada têm a ver com a Umbanda, mas com outras expressões de cultos de origem afro, os quais são respeitáveis mas diferem em seus objetivos da verdadeira Umbanda. Pais e mães de santo que vivem enganando as pessoas, ciganas e ledores de sorte que cobram por seus trabalhos, não têm nenhuma relação com os objetivos elevados que os mentores da Umbanda programaram. São pessoas ignorantes das verdades eternas e responderão ao seu tempo por suas ações inescrupulosas.
A caridade é lei universal e nós que trabalhamos nas searas umbandistas devemos ter nela o guia infalível de nossas atividades. Assim como nem todos os centros espíritas que dizem adotar a codificação de Allan Kardec são na realidade espíritas, também muitas tendas e terreiros não representam os conceitos sagrados do Umbanda. Acredito que Allan Kardec permanece ainda grandemente desconhecido entre aqueles que se dizem adeptos da doutrina espírita, como também você poderá notar que muitos umbandistas permanecem ignorantes das verdades e dos fundamentos de sua religião. Temos que trabalhar unidos pelo bem e esperar, o tempo haverá de corrigir todos os equívocos de nossas almas, através das experiências que vivenciarmos. Mas você acha, meu irmão, que é possível um trabalho conjunto entre os espíritos espíritas e os umbandistas? Perfeitamente, Ângelo. A presença de vocês aqui é uma prova disso. Da mesma forma temos muitos dos nossos trabalhando nos centros kardecistas, auxiliando aqui e ali nos trabalhos de cura e desobsessão. O fato de nós trabalharmos em conjunto não nos faz robôs, não pensamos de maneira idêntica. Guardamos a nossa opção íntima e afinal, disse sorrindo, nisso está a verdadeira fraternidade, que nos amemos uns aos outros e respeitemos as convicções pessoais, pois se os métodos de trabalho se multiplicam ao infinito, o Senhor da vinha permanece sendo um só, Jesus ou Oxalá. Abraçou meu companheiro espiritual e saímos alegres para a tarefa que nos aguardava. Apontamentos. Aproveitando o tempo que se fizera mais propício, alarguei a minha habitual curiosidade e propus ao companheiro espiritual que me orientasse em certas questões, a fim de que eu pudesse mais tarde transmitir esses conhecimentos aos encarnados. Ele não fez de rogado, então comecei o meu interrogatório. Quanto aos banhos e ervas de defumações utilizadas pelos umbandistas, haverá algum fundamento científico nisso tudo? Fundamento é, meu amigo Ângelo, embora nem sempre as pessoas que se beneficiem desses recursos o saibam. Tomemos como exemplo os chamados banhos de descarrego, tão receitados por pretos velhos e caboclos. Você sabe muito bem do poder das ervas, de seu magnetismo próprio. Quando são utilizadas adequadamente, podem operar verdadeiros prodígios, gerando equilíbrio e harmonia. As plantas guardam nesse estado de evolução muita energia, muita vitalidade e os raios absorvidos do sol no processo de fotossíntese formam uma aura particular em cada família do reino vegetal, o que se associam ao próprio quimismo da planta. Quando colocadas em infusão, transmitem à água todo o seu potencial energizante, curador, reconstituinte. É o que se passa com os florais usados atualmente. Quando o adepto toma o banho com a mistura de ervas, todo o magnetismo que está ali associado provoca em alguns casos, um choque energético ou uma reconstituição das camadas mais externas de sua aura. Na verdade, isso não tem nenhuma relação com o misticismo, é científico. Sob a influência abençoada das ervas, muitos benefícios têm sido alcançados por inúmeras pessoas. Irmãos nossos de outras confissões religiosas, mesmo os espíritas, julgam que tais providências são um absurdo e recusam qualquer receituário que venha com tais indicações. Estão até indo contra os métodos empregados pelo mestre Allan Kardec, pois recusam-se a pesquisar, questionar, certificar-se cientificamente dos efeitos benéficos desses recursos da natureza. A própria essência do espiritismo é a pesquisa, a comprovação dos fatos. Mas recusam-se a pesquisar, a comprovar e muitos reputam como misticismo algumas práticas. Felizmente na atualidade, muitos cientistas têm levado a sua contribuição com a descoberta dos florais, que obedecem ao mesmo princípio terapêutico dos nossos chás e banhos de ervas. No caso das defumações empregadas na Umbanda, o princípio é o mesmo, mas em lugar de empregar as ervas em infusão, elas são queimadas. Na queima, suas propriedades terapêuticas são transferidas ou utilizadas de forma energeticamente pura, ou seja, o fogo, a combustão transforma a matéria em energia,
Isso é uma lei da física e quando determinada erva é queimada, sua parte astral ou etérica passa a concentrar além do seu potencial próprio, o potencial da parte física que é transformado no momento da combustão. O produto obtido, aliado aos fluidos dos espíritos que sabem manipular tais recursos, são de eficácia comprovada em casos de parasitismos, simbioses e larvas astrais, que são literalmente arrancadas de seus hospedeiros encarnados. Isso ocorre pela ação conjunta dos fluidos liberados na ocasião da queima das ervas, nas defumações. Mesmo que alguns ou muitos não aceitem tais recursos, não significa que não sejam eficazes. Basta que sejam feitas observações com métodos científicos e tudo será comprovado. Neste caso também não se trata de misticismo, mas de puro conhecimento de certas propriedades dos elementos vegetal, mineral ou animal, a serviço do bem aos semelhantes. Libertando-se do jugo. No outro dia à noite tive a surpresa de ver Erasmino na seção da tenda. Estava quieto e cabisbaixo ao lado de Denikita, sua mãe Dione, que neste momento se encontrava muito alegre por haver conseguido, de alguma forma, ajudar a amiga. Erasmino conservava-se arredio e quase se levantou para ir embora quando todos começaram a cantar os pontos dos guiás. O salão encheu rapidamente ao som dos cânticos devocionais. As entidades iam assumindo seus médiuns ou cavalos, como alguns costumavam dizer. Após atender algumas pessoas, vovó Catarina e pai Damião através de seus médiuns, chamaram Denikita e Erasmino e conversaram com ambos em particular, explicando aspectos dos trabalhos realizados anteriormente. Vovó Catarina, a nossa querida Eusália, ao conversar com Erasmino pediu aos presentes para cantarem um ponto, o hino dos pretos velhos. Vovó não quer casca de coco no terreiro, vovó não quer casca de coco no terreiro, só pra não se lembrar dos tempos de cativeiro. Só pra não se lembrar dos tempos de cativeiro. Ao som do ponto cantado a bondosa entidade ia conversando com ele. Acreditamos que foi a tal ponto esclarecedora a mensagem espiritual que vimos aos poucos como Erasmino, ajoelhado aos pés da preta velha, desmanchou-se em pranto convulsivo e a entidade, amparando nos braços amigos aplicou-lhe um passe com seus ramos de alfazema. O nosso amigo adormeceu ali mesmo sendo conduzido por integrantes da casa a um aposento próximo, onde foi colocado numa maca. As entidades comunicantes dirigiram-se para onde estava Erasmino, incorporadas em seus médiuns e pudemos presenciar o que na Umbanda se chama de descarrego. No perispírito de nosso pupilo ainda restavam alguns fios fluídicos que estavam ligados ao plexo solar e energias pesadas ainda estavam agregadas à aura do enfermo espiritual, produzindo sintomas depressivos e desmaios constantes. Foram trazidas algumas ervas que foram queimadas em local apropriado e aliadas ao efeito etéreo de queima das plantas, foram aplicados pelos espíritos jatos de fluidos de grande intensidade, que literalmente expurgaram de Erasmino o restante das energias mórbidas. Durante os cânticos e as rezas, saía das mãos dos médiuns imensa quantidade de energia que revigorava as forças do nosso amigo a tal ponto que ele acordou e em meio a tudo que acontecia, fez menção de se levantar da maca sendo detido pela mão vigorosa da entidade que atendia pelo nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas, um dos trabalhadores espirituais da tenda. O caboclo incorporado ao médium colocou as mãos sobre a cabeça do assistido e concentrou-se intensamente. Da cabeça do médium partiram fios coloridos que erravam pelo ambiente e saíam da casa singela, indo ao encontro de outro espírito, que aguardava sob o domínio dos guardiões a hora de ser chamado. Era o que denominavam na Umbanda de puxada. O caboclo afastou-se do médium e outro espírito assumiu. Desta vez não era um trabalhador da tenda, mas a entidade obsessora que perseguia Erasmino. Vovó Catarina impôs a entidade enquanto o pai Damião, o nosso irmão Anselmo, pedia assistência no salão que mantivesse o ritmo dos pontos cantados a fim de auxiliarem na tarefa.
A entidade obsessora se manifestava com todos os sintomas de desequilíbrio, envolvendo o médium em vibrações pesadíssimas e tentando a todo custo libertar-se do domínio de Eusália. Esta, como vovó Catarina, projetava energias sobre o córtex cerebral do médium e, juntamente com os caboclos, promovia a despolarização da memória espiritual da entidade, localizando-a em outra época, em outra encarnação, desarmando-a por completo e adormecendo-a para ser depois conduzida para Aruanda, segundo nos falou mais tarde. Erasmino levantou-se um pouco assustado, mas com certeza sentia-se mais aliviado, como se uma carga houvesse sido arrancada de suas costas. Estava relativamente livre e esperava não precisar voltar mais ali, pois apesar de haver sido beneficiado, não nutria nenhuma simpatia por tudo aquilo. Queria ir embora urgentemente. Calma, meu filho, falou vovó Catarina. As coisas não são assim como você pensa, não. Agora vamos conversar um pouco mais. Erasmino ficou assustado com o tom de voz da entidade, que continuou. Na vida, meu filho, as coisas todas obedecem a uma sintonia. Nada acontece sem que nós deva algo à própria vida. Isto tudo aconteceu a você para que despertasse desse sono que ameaça sua vida. Nosso Pai Oxalá dá, mas também tira. Você precisa se inteirar de certas coisas, pois o que foi tirado de você foi apenas para que você aproveite o seu tempo e prepare o seu coração. Você vai ter que estudar muito, meu filho, e trabalhar também. A caminhada é muito longa e só depois de muito penar é que nós podemos afirmar que estamos apenas começando. Eu sei que você não gosta da nossa banda, isso você não consegue disfarçar, não. Por isso, essa nega véia vai indicar a você que estude alguns livros muito importantes. E posso garantir que se você não estudar e se preparar no coração, as coisas podem voltar e quem sabe Deus como você se encontrará. Pois bem, meu filho, você segue em paz, que a força do nosso Pai Oxalá proteja os seus passos e a nossa Mãe Maria Santíssima dirija seus pés no caminho da paz. Chamando outro médium, a entidade indicou alguns livros para o rapaz estudar, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ambos de Allan Kardec, e falou para todos ouvirem. Não assustem não, meus filhos. Acontece que cada um deve ir aonde manda o seu coração. O nosso irmão não se sente à vontade com nossos trabalhos, por isso, nega véia enviou ele para os cuidados de outros companheiros espirituais. Deus abençoa que ele desperta logo e começa a sua tarefa, senão nós não podemos garantir nada para ele. Tem que mudar o coração. Despedindo-se dos médiuns e assistentes, retirou-se a entidade ao som do ponto que cantado dizia. Aruanda é longe, ninguém vai lá. Aruanda é longe, ninguém vai lá. É só os preto velho que vai e torna a voltar. Os trabalhos da noite terminaram. Após conversar com Erasmino, Deniquita retirou-se com ele e Ione deste lado da vida. Ficamos nós, observando por quais caminhos iria o nosso irmão. Curioso como sempre, e aventurar-me a perguntar a Arnaldo alguma coisa quando ele mesmo falou, adivinhando meus sentimentos e pensamentos. Aruanda, meu amigo, significa hoje, o plano espiritual onde se reúnem os espíritos responsáveis pelos trabalhos do Umbanda. É um plano belíssimo e também é uma colônia espiritual para onde são conduzidos espíritos para serem recambiados ao caminho do bem, sob as bênçãos e orientações de pretos velhos e caboclos, que se apiedam de nossos irmãos encarnados e desencarnados, servindo como instrumentos de Deus para o despertamento de seus filhos. Calei-me momentaneamente para digerir os ensinamentos e experiências que tivera naquela semana de atividades. A noite salpicada de estrelas mostrava-nos Aruanda, a pátria espiritual dos filhos do Umbanda. Tambores de Angola. Era noite. Naquele tempo não tínhamos as luzes da civilização. O gemido do negro no poste do martírio fazia com que todos temêssemos por nossas vidas. Ninguém estava seguro. Sinhazinha era temida por toda a negrada e muitas nós passamos ao relento,
sem ao menos ter a chance de dormir dentro das senzalas. Era o nosso castigo por sermos negros. Quitéria era uma negra muito bonita e por causa dela todos nós sofríamos. Nas noites tristes das senzalas, ouvia-se o som dos nossos tambores. Os tambores de Angola, nossa terra que talvez nunca mais veríamos. Ah! Como era duro ser negro naqueles dias. Nosso destino era servir. Servir até a morte. Os tambores tocavam o ritmo cadenciado dos orixás e nós dançávamos. Dançávamos todos em volta da fogueira improvisada ou à luz de tochas ou velas de cera que fazíamos. A comida era pouca, mas para passar a fome nós dançávamos a dança dos orixás. E assim, ao som dos tambores de nosso povo, nos divertíamos para não morrer de tristeza e sofrimento. Eu era chamada de feiticeira. Mas eu não era feiticeira, era curandeira. Entendia de ervas com as quais fazia remédios para o meu povo de parto. Eu era parteira do povo de Angola, que estava errando naquela terra de meu Deus. Até que Sinhazinha me tirou do meu povo. Ela não queria que eu usasse meus conhecimentos para curar os negros, somente os brancos. Afinal, negro, dizia ela, tinha que trabalhar e trabalhar até morrer. Depois, era só substituir por outro. Mas Dona Moça não pensava assim. Ela gostava de mim e eu dela. Fui jogada num canto, separada dos outros escravos e todas as noites eu chorava ao saber que meu povo sofria e eu não podia fazer nada para ajudar. De dia descascava coco e moía café no pilão. À noite eu cantava sozinha, solitária. E ouvia o cantar triste de meu povo de longe. Ouvia o lamento dos negros de Angola pedindo a Oxalá a liberdade que só depois nós entendemos o que era. E os tambores tocavam seu lamento triste, o seu toque cadenciado, enquanto eu respondia de meu cativeiro com as rezas dos meus orixás. A liberdade que era cantada por todos do cativeiro, só mais tarde é que nós a compreendemos. A liberdade era de dentro e não de fora. Aqueles eram dias difíceis e nós aprendemos com os cânticos de Oxóssi e as armas de Ogum o que era se humilhar, sofrer e servir, até que nosso espírito estivesse acostumado tanto ao sofrimento e a servir sem discutir, sem nada obter em troca que é um simples sinal de dor ou qualquer necessidade. Nós estávamos ali, prontos para servir, preparados para trabalhar. E nosso pai Oxalá nos ensinou em meio aos toques dos tambores na senzala ou aos chicotes do capitão, que é mais proveitoso servir e sofrer do que ser servido e provocar a infelicidade dos outros. Um dia, vítima do desespero de Sinhá, eu fui levada à noite para o tronco enquanto meus irmãos na senzala cantavam. A cada toque mais forte dos tambores, eu recebi uma chicotada até que, desfalecendo, fui conduzida nos braços de Oxalá para o reino de Aruanda. Meu corpo na verdade estava morto, mas eu estava livre, no meio das estrelas de Aruanda. Em meu espírito não restou nenhum rancor, mas apenas um profundo agradecimento aos meus antigos senhores, por me ensinar com o suor e o sofrimento, que mais compensa ser bom do que mal, sofrer cumprindo nosso dever do que sorrir na ilusão, trabalhar pelo bem de todos do que servir de tropeço. Eu era agora liberta e nenhum chicote, nenhuma senzala poderia me prender, porque agora eu poderia ouvir por todo lado o barulho dos tambores de Angola, mas também do Queto, de Luanda, de Jeje e de todo lugar. Em meio às estrelas de Aruanda eu rezava. Rezava agradecida ao meu pai Oxalá. Assim a companheira Eusália, a querida vovó Catarina, contou a sua história da época do cativeiro e a sua libertação do jugo tirano. E continuando falou. Fui para Aruanda, lugar de muita paz. Mas eu retornei. Pedi a meu pai Oxalá que desse oportunidade para eu voltar ao Brasil para poder ajudar a Sinhá, pois ela me ensinou muita coisa com o jeito dela a nos tratar. E eu voltei. Agora as coisas pareciam mudadas. Eu não era aquela nega feia e escrava. Era filha de gente grande e bonita, sabia ler e ensinava crianças dos outros. Um dia bateu na minha porta um homem com uma menina enjeitada da mãe. Era muito esquisita,
doente e trazia nela o mal da lepra. Tadinha. Não tinha pra onde ir e o pai desesperado não sabia o que fazer. Adotei a pobre coitada, fui tratando aos poucos e quando me casei, levei a menina comigo. Cresceu, deu problema, mas eu a amava muito. Até que um dia ela veio a desencanar em meus braços, de um jeito que fazia dó. Quando retornei para Aruanda, o que vocês chamam de plano espiritual, ela veio me receber com os braços abertos e chorando muito, muito mesmo. Perguntei por que chorava, se nós duas agora estávamos livres do sofrimento da carne. Então ela, transformando-se em minha frente, assumiu a feição de sinhazinha. Ela era minha sinhá do tempo do cativeiro. E nós duas nos abraçamos e choramos juntas. Hoje, trabalhamos nas falanges da Umbanda, com a esperança de passar a nossa experiência para muitos que ainda se encontram perdidos em suas dificuldades. A história de Eusália era um verdadeiro poema de amor. Com certeza aquele espírito bondoso alcançou uma força moral tal que lhe facultou a oportunidade de dirigir aquele agrupamento fraterno. Aproveitando o ensejo, procurei saber de Eusália a respeito dos costumes de pais e mães de santo, que fazem uma preparação com seus filhos, raspando-lhes a cabeça ou firmando o santo como fazem nos terreiros. Ela esclareceu-me com boa vontade. Esse costume, meu filho, se reporta aos cultos de candomblé e não propriamente à Umbanda. Mas nós reconhecemos que a verdadeira preparação é a vida moral elevada que é de um valor inquestionável em qualquer seara que o Filho de Deus se encontra. Mas outros companheiros que guardam suas raízes nos cultos de candomblé estão numa fase de transição para a Umbanda, continuam com alguns costumes que tentam manter a todo custo, embora os progressos que já realizamos nessa área. Mas para você ter uma ideia aproximada do que acontece nesses cultos, quando um indivíduo se apresenta para ser preparado como filho de santo de algum orixá, é exigido dele que se recolha por um período mais ou menos longo, numa camarinha, espécie de cômodo onde ele fica recluso conforme a nação do candomblé, ou seja, Jeje, Queto, Angola ou outra. Durante o período de reclusão, o filho de santo vai estreitando os laços fluídicos com o elemento dominado por seu orixá, ou seja, se for Oxóssi o orixá do filho, ele assimila o magnetismo das folhas e matas, pois, no candomblé, Oxóssi é considerado responsável por essa parte da natureza e assim por diante. Se for Oxum, assimila as energias das fontes das águas doces, se Iemanjá, das águas salgadas, embora seja muito deturpado nos terreiros que mantêm tais rituais. Passado o período que o culto exige é realizada a raspagem do cabelo para se fazer a parte final. Apanha-se uma pedra, que nesses cultos é chamada de otá, por processos normalmente conhecidos pelo pai ou pela mãe de santo. A força correspondente ao orixá é magnetizada nesse otá e na cabeça do filho de santo em alguns casos, é feita uma pequena abertura no alto da cabeça, mais ou menos no lugar que corresponde ao chakra coronário. Aí é fixada a força do santo orixá que passa a ter domínio sobre quem se submete a ele. Mas o que nem todos sabem é que, quando se realiza a matança de animais e se derrama o sangue sobre o otá, ou pedra sagrada dos candomblés, atraem-se energias pesadas e entidades primitivas que se alimentam desse energismo primário como vampiros. À medida que, mensalmente se vão alimentando essas entidades com energias animalizadas e fluido vital de animais sacrificados, vai-se criando um elo mais forte entre o filho do orixá e essas forças astrais que se utilizam de tal energia. Estreita-se o laço de união e a dependência entre ambos, criando-se uma egrégora doentia, mórbida e de baixíssima vibração, que cada vez mais quer ser atendida em seus pedidos grosseiros. Tem início aí a magia negra, com seus rituais sombrios que tem feito muitas vítimas pelo mundo afora. Mas o processo não termina aí. Quando tal filho de santo desencarna, encontra-se prisioneiro dessas entidades que se manifestam como santos ou orixás, passa a ser presa deles nas regiões pantanosas do além-túmulo.
Em processos difíceis de descrever, inicia-se um intercâmbio doente de energias entre os dois e, posso lhe afirmar, se não fosse pelos caboclos e pretos velhos auxiliados pelos guardiões na tarefa abençoada de resgatar esses filhos, dificilmente os pobres se veriam livres da simbiose espiritual que lhes infelicita a existência deste lado da vida. Às vezes por anos ou séculos, mantêm-se prisioneiros nas garras de entidades perversas e atrasadas que, quando encarnadas, alimentaram com o sangue de animais inocentes e outras exigências esdrúxulas de espíritos que deles se aproveitavam. Os pântanos dos subplanos astrais se encontram cheios de criaturas que são vampirizadas por maltas de espíritos alimentados nos ebós e despachos realizados em matas, cachoeiras e encruzilhadas da terra. Choram amargamente ou têm seus túmulos constantemente visitados e desrespeitados por essas entidades, com quem na vida física compactuaram. Por aí você pode ter uma ideia do trabalho que os pretos velhos e os caboclos da Umbanda têm para o resgate dessas almas infelizes. É uma tarefa que muitas vezes os nossos irmãos kardecistas não podem realizar, pois trabalham com fluidos mais sutis e desconhecem certos segredos ou certos detalhes do que envolvem os dramas de filhos, pais e mães de santo desencarnados, ou seja, somente quem já teve experiência nessa área poderá ajuizar melhor e socorrer mais eficazmente esses irmãos sofredores. Mas será que tais pais e mães de santo não sabem do risco que correm permanecendo nesse procedimento? Julgam-se donos da verdade e tentam se enganar ou a outros que são protegidos, que têm a cabeça feita e por isso mesmo, não receiam o que possa lhes acontecer. Enganam-se redondamente. Só mais tarde, quando aportarem neste lado da vida que verão a sua triste realidade buscarão ajuda. Chorarão amargamente. Mas quando lhes foram faladas verdades espirituais, por parte de um simples preto velho ou caboclo da nossa Umbanda, julgaram ignorância ou falta de preparo e continuaram envolvidos em seus sistemas de trabalho, até que a dor abençoada os despertasse mais tarde para a situação real de suas almas. Você falou que algumas vezes os espíritos que se alimentaram do sangue dos animais sacrificados continuam, após a morte desses pais e filhos de santo, a sugar suas energias na sepultura. Como se dá isso? É claro que entidades venerandas e esclarecidas não precisam de sangue e oferendas para realizarem suas tarefas espirituais. Portanto, somente aqueles que não se libertaram das situações grosseiras e do atavismo secular que os mantém ligados a essas energias primárias é que se sintonizam com tais práticas. O filho, o pai ou a mãe de santo vão alimentando essa energia com sacrifícios, bebidas e bós, criando a dependência dessas entidades que, quando se veem privadas do alimento ou do plasma do sangue do sacrifício, dos despachos de onde tiravam os fluidos animalizados para satisfazerem-se, procuram um local mais propício. Quando desencarnam seus alimentadores, seus filhos, como eram chamados, essas entidades passam a frequentar sua sepultura e não raras vezes, permanecem ligados aos despojos carnais em putrefação, quando são literalmente vampirizados por aqueles a quem serviam em vida. São perseguidos então e seus restos mortais passam a ser o repasto dessas entidades que antes consideravam santos ou escoras. Na verdade trata-se do que erroneamente se chama de Jesus, mas que são na realidade, quiumbas disfarçados, espíritos grosseiros e atrasados ligados a essas almas infelizes. Mas e os mentores dessas pessoas, será que não podem interferir nesse processo para alertá-los ou libertá-los? Isso já tentam há muito tempo, mas como se deve respeitar o livre-arbítrio de todos, esperamos que no momento adequado estejam preparados para ouvirem os apelos santificantes do Alto de Aruanda. Eles têm, na Terra, as vozes da Umbanda e as orientações do Espiritismo, mas se não quiserem ouvi-las, somente os séculos de dores e sofrimentos em futuras reencarnações ou nos pântanos do mundo astral, é que farão com que acordem. Até lá, continuaremos trabalhando, confiando no Pai Maior.
Eusália foi muito esclarecedor e tanto sua lição de vida como suas elucidações sobre o assunto fizeram-me parar para pensar enquanto a Umbanda, a verdadeira Umbanda, tem realizado e tem a realizar por essas almas equivocadas. Eusália convidou-me a uma prece e pude ver, rolando em sua face duas lágrimas disfarçadas, duas pérolas de luz que certamente caíam em lembrança dos sons dos tambores de Angola, que ficaram no passado distante. Agora restava o futuro, o trabalho, a esperança nas luzes de Aruanda. Novos tempos. Dona Nikita continuou a frequentar a tenda, pois se sentia à vontade e satisfeita com as tarefas que realizava na casa singela de Eusália. Ione desenvolveu sua mediunidade e trabalhava como médium sob a orientação umbandista Erasmino. Bem, Erasmino partiu para o estudo, muito embora ele o fazia por medo de que tudo voltasse a ser como antes. Começou a ler os livros espíritas e sempre que podia, ia em alguma reunião pública de certa casa espírita na capital paulista, sem contudo, querer mais comprometimentos com a causa. Certo dia descobriu que seu companheiro de trabalho era espírita e começou então um período longo de perguntas, de curiosidades e de satisfação com as verdades que descobria. Em casa, tentava convencer a mãe de que tudo que havia passado era coisa da cabeça dele e que a Umbanda era baixo espiritismo, coisa de gente atrasada. A mãe silenciosa, continuava com suas rezas e às vezes, ia ao centro espírita para agradar o filho, mas guardava suas raízes nos ensinamentos sagrados da Umbanda, como costumava falar. Permanecia em silêncio. Certo dia Erasmino, numa conversa com seu amigo Paulo César, quis saber por que os espíritos superiores permitem a existência do que ele chamava de baixo espiritismo. Teve a sua resposta. Acredito, meu amigo, que primeiramente é falta de caridade referirmos-nos a nossos irmãos de maneira pejorativa. Depois, seria a ignorância nossa classificar a Umbanda como sendo uma parte do espiritismo. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Umbanda é Umbanda e o espiritismo continua sendo o espiritismo. Temos algo em comum, é o desejo de servir, de sermos úteis ao mesmo Senhor, embora adotemos formas que na aparência são diferentes mas no fundo, se integram na ação fraterna. O espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec inaugurada na Terra em 18 de abril de 1857, na França. Tem por objetivo estudar as leis espirituais que regem os dois mundos, de encarnados e desencarnados, estabelecendo em bases de sólida moral, os princípios superiores da vida. É a doutrina consoladora e visa ao despertamento do homem, à sua descoberta interior, ao despertar e iluminação de sua consciência, mas isso não nos dá o direito de nos referirmos aos outros companheiros de jornada como sendo uma expressão baixa de nossa doutrina. Mesmo porque o termo espiritismo foi criado por Allan Kardec para referir-se à doutrina dos espíritos, codificada por ele, e embora a Umbanda seja uma religião de caráter mediúnico, não é espiritismo, nem alto e muito menos baixo. Assim como não podemos dizer que Umbanda e Candomblé sejam a mesma coisa. Erasmino sem graça tentou consertar o que dissera, dando curso à conversa e perguntando desta vez. Mas por que todos falam tendo espírita de Umbanda tal ou médium espírita umbandista tal, referindo-se dessa forma ou a Umbanda ou aos seus médiums? Respondendo, Paulo disse-lhe: a palavra espiritismo foi criada, como já lhe disse antes, para referir-se à doutrina dos espíritos, codificada por Kardec. No entanto, aqui no Brasil, talvez por falta de orientação, as pessoas tomaram emprestado o termo espiritismo e passaram a designar toda a manifestação mediúnica, ou que julguem mediúnica, embora não seja, como espiritismo. A confusão se estabeleceu por causa da desinformação por parte do povo, que, devido à divulgação da doutrina espírita no Brasil, aproveitaram e tentaram unir as duas expressões, Umbanda e Espiritismo, embora sejam distintas uma da outra. Por exemplo, posso lhe dizer, meu caro, com todo o respeito que tenho pelos irmãos umbandistas,
que a Umbanda é uma religião que guarda muitos elementos ritualísticos, próprios do seu culto, utilizando-se os seus médiuns de roupas brancas como uniformes, de colares, em alguns casos, banhos de ervas, defumadores e todo um instrumental para canalizar as energias psíquicas no trabalho que realizam. No Espiritismo, no entanto, não temos nenhum ritual, nem roupas brancas, velas, banhos e nenhuma outra forma externa de culto. Prima-se no Espiritismo, pela simplicidade absoluta. Se você encontrar algum dia, alguma casa ao centro que diz ser espírita, mas continua utilizando ritual ou não se encaixa na característica simplicidade, que encontramos nos livros da codificação, poderá ser qualquer outra coisa, menos espiritismo, mesmo que seus dirigentes digam o contrário. Existem muitos centros que utilizam métodos próprios, com rituais, uniformes e um monte de outras coisas com objetivos os mais variados, mesmo que sejam bons, não refletem a natureza dos princípios espiritistas. São respeitáveis em seus propósitos, mas se teimam em agir contrariamente às orientações de Allan Kardec, caracterizam-se como espiritualistas mas não espíritas. Mas por isso não podemos falar de nossos companheiros umbandistas. Embora ambos trabalhemos com expressões do mundo espiritual, os seus métodos diferem dos nossos pois não se baseiam nos ensinamentos de Allan Kardec, mesmo que leiam e recomendem os livros espíritas, têm literatura própria, ensinamentos que em suas bases refletem as verdades espirituais e na forma, diferem da maneira como estudamos nos centros e nas fraternidades espíritas. Contudo continuam sendo merecedores do nosso carinho, respeito e amor, os quais devem reger as relações da grande família espiritual. É bom esclarecer, continuou Paulo, que a doutrina espírita está alicerçada em 3 pilares inamovíveis, que lhe caracterizam as estruturas doutrinárias: o aspecto científico, que estuda e comprova os fatos com base em observações criteriosas e utilizando a instrumentalidade mediúnica para divassar as leis que regem o intercâmbio dos 2 planos da vida; o aspecto filosófico, que parte dos questionamentos de todos os homens e traz-nos elucidações valiosíssimas quanto à origem, a natureza e a destinação dos espíritos em suas relações com o mundo corpóreo; e o aspecto religioso ou moral, destituído de misticismos, rituais ou qualquer outra expressão externa de um culto organizado, elevando a mente, a consciência, a um estado de expansão e de responsabilidade perante as leis da vida, através da reforma íntima ou da moralização do ser. Erasmino, agora um pouco transformado, lembrou-se do que ouvira na tenda e resolveu que, se por enquanto não conseguia aceitar a ideia que lhe fora transmitida, por deficiência própria, seguiria calado, respeitaria sua mãe e suas decisões e estudaria também com mais método e disciplina. Resolveu modificar-se sem querer, seguiu o conselho da preta velha. Estava mudando seu coração. Continuando a conversa, que se mostrava muito franca e esclarecedora, perguntou a Paulo: existe alguma diferença básica, em termos doutrinários, entre o espiritismo e as outras religiões? Você poderia me dar alguma orientação a respeito? Perfeitamente, meu amigo, respondeu Paulo. A doutrina espírita, sendo o consolador prometido pelo Mestre Jesus, vem trazer diversas contribuições em termos doutrinários para o crescimento moral e intelectual da humanidade. Primeiramente, temos os princípios básicos ou fundamentais, que diferem em muitos pontos de outras confissões religiosas, mesmo as que se dizem espiritualistas. O conceito de Deus, por exemplo, sempre foi deturpado em diversas religiões, dando uma ideia mística, antropomórfica ou material da divindade. O Espiritismo inaugurou uma era cósmica, trazendo o conhecimento de Deus como sendo a causa primária de todas as coisas, conforme se encontra estabelecido em O Livro dos Espíritos na questão número 1, expandindo o conceito paternalista de Deus e dando sentido lógico à origem de todas as coisas. Deus deixou de ser um demiurgo, uma divindade pessoal, para ser apresentado como consciência cósmica,
cuja essência está presente em todas as dimensões do universo, presidindo a formação e a manutenção de toda a criação, de todos os seres, visíveis e invisíveis. Deus é a causa causal de todas as coisas. Seguindo a lógica insuperável da ideia da existência de Deus, a doutrina estabelece como consequência natural dessa existência a imortalidade da alma, ponto fundamental de toda a vida universal. É consequência social da imortalidade a lei da reencarnação ou dos renascimentos sucessivos, forma de evolução que, por sinal, é outro princípio fundamental do Espiritismo, o qual vem a ser confirmado pela ciência. E por falar em ciência, meu amigo, a doutrina não somente estabelece a verdade da imortalidade da alma, como prova cientificamente, através da mediunidade, fenômeno psíquico de investigação do mundo espiritual e de suas leis eternas. Dessa forma, os princípios doutrinários vão se desdobrando de maneira lógica e coerente, a razão e o bom senso presidem de forma harmoniosa os postulados fundamentais dessa doutrina de verdade e amor. Erasmino sentiu-se mais animado e fortalecido interiormente, notando que algo se modificava em seu íntimo. Com os esclarecimentos de Paulo, sentiu-se animado em continuar suas pesquisas e seus estudos. Paulo, por sua vez, lançou mais luz sobre Erasmino, indicando-lhe: você sabe que temos no movimento espírita, que é diferente de doutrina espírita, uma literatura de valor inestimável. No entanto, eu aconselho você a começar pelo começo, lendo os livros básicos da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, todos de Allan Kardec. Mais tarde, em desdobramento natural, você irá se inteirando de outros aspectos que são esclarecidos e exemplificados em outros livros, que temos aos montes. Tenha cuidado, no entanto, de verificar a seriedade do autor e os valores apresentados. Assim, você estará realmente começando da maneira correta. Erasmino foi aos poucos se modificando. Estudava com mais interesse, anotava suas observações. Aos poucos ia se inteirando e se integrando ao movimento espírita da capital. Em casa as coisas realmente melhoraram. Nikita já conseguia conversar com Erasmino a respeito de questões espirituais, sem que ele quisesse convertê-la. No seu interior, continuava com certo preconceito, que fora mais profundamente firmado devido a opiniões de companheiros da doutrina, que não se esclareciam a respeito. Mas sempre que podia, Paulo César, seu amigo, dava-lhe algumas lições de fraternidade. Em certa conversa com Paulo, resolveu perguntar a respeito dos métodos de trabalho com os espíritos. Paulo, sempre de boa vontade, explicou-lhe. As casas espíritas normalmente adotam reuniões públicas nas quais as pessoas são esclarecidas a respeito dos princípios básicos da doutrina. Nessas reuniões são ministrados ensinamentos evangélicos, que auxiliam no equilíbrio psicofísico do indivíduo, além dos passes que são transfusões de energias vitais destinadas a limpar a aura, refazer as forças e auxiliar em tratamentos daqueles que necessitem. Para intercâmbio com os espíritos, são realizadas reuniões privativas, sem assistência, nas quais os companheiros desencarnados que estejam em situações conflitantes ou aflitivas são encaminhados ao tratamento espiritual. São as chamadas reuniões de desobsessão ou de terapia espiritual. Muitos centros adotam outras reuniões de caráter privativo, como a de educação mediúnica, na qual os médiuns são preparados para o intercâmbio entre os dois lados da vida, e reuniões de tratamento ou as chamadas de reuniões de cura, destinadas a cirurgias espirituais ou a passes magnéticos. Conforme o compromisso de cada casa espírita, são criadas reuniões especializadas, mas todas devem obedecer aos princípios da codificação espírita, com simplicidade, sem rituais ou outras formas exteriores de culto. O culto espírita é o do coração, da razão e do trabalho constante no bem. Erasmino, com o tempo, foi integrando-se aos trabalhos de certa casa espírita.
Realizou diversos cursos, como o de Aprendizes do Evangelho, o curso básico de Espiritismo e o de Educação Mediúnica, ministrados na casa espírita que frequentava. Aprendeu muito e integrou-se a caravanas de auxílio aos necessitados, fazendo visitas a hospitais,